No vídeo de hoje vamos voltar ao Jardim do Éden e descobrir como uma decisão de Adão e Eva mudou o mundo para sempre. Mas calma, essa história também é cheia de esperança, amor e recomeço. Então, senta bem confortável, chama quem você ama e prepare-se para uma das partes mais emocionantes da Bíblia. Ah, e não esquece, se você ama histórias como essa, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Depois que Deus criou o mundo com tanto amor e cuidado, Ele preparou um lugar muito especial. Era um jardim mágico, cheio de árvores frondosas, flores coloridas, frutas deliciosas e animais que viviam em paz. Esse lugar maravilhoso se chamava Jardim do Éden. No meio de toda aquela beleza, Deus colocou Adão e Eva, o homem e a mulher que Ele havia criado com suas próprias mãos. Eles eram diferentes de todos os outros seres vivos. Tinham inteligência, sentimentos e, o mais importante, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva eram felizes. Caminhavam com Deus todos os dias no jardim, conversavam com Ele, cuidavam dos animais, das plantas, das águas. Era um mundo sem tristeza, sem dor, sem medo. Tudo era perfeito. Mas, no coração do jardim, havia duas árvores muito especiais. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma única instrução a Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem dela, certamente morrerão. Era uma escolha. Deus amava tanto o homem e a mulher que lhes deu o dom do livre-arbítrio, a liberdade de escolher obedecer ou desobedecer. Durante muito tempo, Adão e Eva viveram em harmonia, felizes no Éden, respeitando o que Deus havia dito. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Mas nem tudo naquele paraíso era luz. Entre os seres criados, havia um que escolhera se afastar de Deus, um espírito orgulhoso que desejava ser como o Altíssimo. Esse ser, disfarçado de serpente astuta, entrou no jardim com um plano: separar o homem e a mulher de Deus, quebrando a confiança entre eles e o Criador. Um dia, enquanto Eva caminhava sozinha pelo jardim, admirando as maravilhas que Deus havia feito, ela se aproximou da árvore proibida. Seus frutos pareciam bonitos, brilhantes, quase irresistíveis. E foi ali que a serpente apareceu. Com voz suave, mas carregada de engano, ela perguntou: Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: Podemos comer dos frutos de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. Deus disse que se comermos ou tocarmos nela, morreremos. A serpente então mentiu: Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Eva ficou pensativa. E aquilo que antes parecia perigoso, agora soava atraente. Afinal, quem não gostaria de ser como Deus? Eva olhou novamente para o fruto. Era bonito, desejável. E pouco a pouco, sua confiança em Deus foi sendo trocada pela dúvida. Ela estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Logo em seguida, levou o fruto até Adão, que estava com ela. Ele também comeu. Naquele instante, algo mudou dentro deles. Seus olhos se abriram. Sim, mas não da forma que imaginavam. Agora sentiam vergonha, medo.
algo que nunca haviam sentido antes. Eles olharam um para o outro e perceberam que estavam nus. Correram a se cobrir com folhas, tentando esconder aquilo que antes era natural, puro, sem culpa. No frescor da tarde, Deus veio ao jardim como costumava fazer. Mas, desta vez, Adão e Eva não correram ao seu encontro. Eles se esconderam entre as árvores. E Deus, que sabia exatamente o que havia acontecido, chamou: Adão, onde estás? Não, era uma pergunta de localização. Era um chamado de amor. Um convite ao arrependimento. Adão respondeu, com voz trêmula: Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus então perguntou: Quem te disse que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que te ordenei que não comesses? Adão, envergonhado, tentou se defender. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto, e eu comi. E Eva, por sua vez, disse: A serpente me enganou, e eu comi. Era o começo de uma realidade diferente. O pecado havia entrado no mundo, não apenas como um erro, mas como uma ruptura na perfeita harmonia entre Deus e sua criação. Deus, em sua justiça, não poderia ignorar o pecado, mas também, em seu amor, ele não abandonaria seus filhos. Primeiro, falou a serpente. Ela seria amaldiçoada e haveria inimizade entre ela e a descendência da mulher. Mas ali, no meio do julgamento, Deus fez uma promessa. Um dia viria alguém, o descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Mesmo que fosse ferido, ele venceria o mal. Depois, Deus falou com Eva. Ela teria dores ao gerar filhos. E com Adão, que agora teria de trabalhar com esforço para tirar da terra o sustento. A criação, antes em perfeita harmonia, agora estava sujeita à dor, ao cansaço, ao sofrimento. Por fim, Deus fez algo surpreendente. Com suas próprias mãos, ele fez roupas de peles para Adão e Eva. Era o primeiro sinal de que, mesmo em meio à queda, Deus cuidava deles. Era como se dissesse: Vocês erraram, mas eu ainda os amo. Mas o Éden não podia mais ser o lar deles. Com o coração partido, Deus os expulsou do jardim. Era necessário, não por vingança, mas por proteção. Se eles comessem da árvore da vida naquele estado de separação, viveriam eternamente afastados de Deus. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim ficou para trás. Adão e Eva agora tinham um novo caminho pela frente. Um caminho mais difícil, sim, mas também cheio de esperança, pois Deus havia prometido que um dia a vitória viria, um redentor surgiria, alguém que restauraria o que foi perdido no Éden. Adão e Eva saíram do jardim de mãos dadas, com lágrimas nos olhos e o coração apertado, mas também com a certeza de que Deus ainda caminhava com eles. E onde há Deus, ainda há luz. A queda não foi o fim da história. Foi o começo de uma jornada de redenção. Deus continuaria escrevendo essa história através dos séculos, dos profetas, das promessas, até que um dia, em uma pequena manjedoura, nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que restauraria o elo perdido, aquele que seria chamado de Salvador. A história do pecado começa aqui, mas o amor de Deus nunca termina.
E assim, tudo mudou. Mas, mesmo com o erro de Adão e Eva, Deus nunca deixou de amar o ser humano. Essa história nos ensina que, mesmo quando fazemos escolhas erradas, Deus continua nos amando e tem um plano para nos resgatar. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios dessa linda jornada pela Bíblia. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos aprender mais sobre o grande amor de Deus. Até o próximo capítulo.